Como você tem tomado suas decisões? Você tem tomado de forma rápida? Você é muito pragmático, objetivo? Você é muito diretivo? Você leva um tempo para chegar à conclusão se deve ou não deve tomar uma decisão? Quanto tempo? Depende da decisão? Eu quero te falar que tem um segredo muito forte na Bíblia para que você tome decisões sábias. Lembre-se que a sabedoria é uma virtude que não apenas te move a sair de situações difíceis, ela é quem te garante nem entrar em situações difíceis. Mais inteligente é o sábio. O inteligente sabe sair de situações, o sábio sabe nem cair nessas situações. Por isso, preste atenção no bate-papo de hoje. Por enquanto, se inscreve no meu canal, toca no sininho e assim você vai ser lembrado diariamente que tem uma reflexão para você. Hoje, eu quero que você também faça um comentário e me dê um like se você gostar do vídeo, tá bom? Quero ler com você Provérbios capítulo 8, versículo 12. Diz assim: eu, a sabedoria, moro com a prudência e tenho o conhecimento que vem do bom senso. E tenho o conhecimento que vem do bom senso. Veja só, quando a gente fala de sabedoria, a gente pensa em pessoas que têm um conhecimento incrível de vida, filósofos, estudiosos, pessoas que leem muito, pessoas que já vasculharam vários pensamentos de vários pensadores renomados. E isso tudo é verdade, essas pessoas têm muito conhecimento e realmente uma base para a sabedoria é o conhecimento. Porém, nem sempre o vasto conhecimento adquirido se traduz em sabedoria. Por quê? Porque muitas vezes o vasto conhecimento não é acompanhado de duas palavrinhas chaves que esse texto nos dá. A primeira palavra é a palavra prudência. E as outras palavras são as palavras bom senso. Veja só, o texto diz: eu, a sabedoria, moro com a prudência. Eu não preciso ser um especialista, eu não preciso ser uma pessoa renomada, um grande pensador, para entender prudência. Prudência significa não faça alguma coisa enquanto não estiver seguro de que deve fazer, enquanto não estiver muito em paz para fazer, enquanto não tiver feito tudo o que pode para entender se essa decisão é a melhor. Quando eu tenho que tomar uma decisão, muitas vezes as pessoas querem me empurrar para tomar essa decisão no tempo deles. É uma decisão para uma venda, uma decisão para uma compra, uma decisão para uma sociedade, uma decisão para participar ou não de alguma coisa. Mas a prudência, que é moradora com a sabedoria, segundo o texto de Provérbios 8, versículo 12, a prudência significa, olha, a minha sabedoria não repousa em todo o conhecimento que eu tenho, mas repousa na sensatez de não agir enquanto eu não diagramar melhor o que vou fazer, não entender melhor o que vou fazer, não avaliar melhor o que vou fazer. Eu, a sabedoria, moro com a prudência. A prudência significa que eu posso pesquisar, significa que eu posso perguntar a pessoas mais esclarecidas sobre aquele assunto, significa que eu posso pegar a opinião de um familiar ou de alguém que já passou por aquilo que estão me oferecendo, significa eu analisar financeiramente se eu dou conta de fazer aquilo ou não, porque às vezes eu tenho dinheiro para dar entrada, mas eu não vou ter dinheiro para dar continuidade a essa aquisição
ou a esse investimento, ou a essa sociedade que eu estou entrando. Ou seja, a prudência significa parar, refletir, analisar para decidir. E aí ele fala, eu, a sabedoria, moro com a prudência e tenho o conhecimento que vem do bom senso. O conhecimento da sabedoria não é só o conhecimento do que aprendeu, não é só o conhecimento do que ouviu, não é só o conhecimento do que estudou. Não, é o conhecimento do bom senso, de uma análise pessoal. Você tem um histórico de vida, você tem virtudes, você tem defeitos, você tem conquistas e você tem algumas derrotas, você tem coisas que você aprendeu sofrendo, tem coisas que você aprendeu facilmente, tem coisas que você não aprendeu. Nesse somatório de coisas, você consegue avaliar e muitas vezes o que vai funcionar para uma decisão, para te dar sabedoria, é o quê? É o bom senso. O bom senso é aquela análise simples que você faz e fala, poxa, acho que isso não está bom para mim, acho que isso não vai dar certo. Quantas vezes me ofereceram coisas que eu não quis? Por quê? Porque me disseram que era ruim? Não. Porque parecia ruim? Não. Mas eu analisei e eu percebi que aquilo poderia não ser tão bom assim, poderia ter alguma dificuldade, poderia gerar algum problema, poderia afetar pessoas. E aí, mesmo sem ter uma resposta clara de que não valeria a pena aquilo, o meu bom senso avaliou que não era bom. E aí, depois aquilo se confirmou. Você tem que acreditar na sua capacidade de análise. Você tem que confiar na sua capacidade de linkar o seu momento com as emoções e com as experiências que você já viveu e também com o discernimento espiritual que Deus te dá. Você tem que acreditar que você é muito mais do que apenas uma pessoa com conhecimentos. Não, você tem inteligência. E a sua inteligência na prudência se torna sabedoria. Vou repetir. A sua inteligência na prudência se torna sabedoria. Por que eu estou te falando essa frase? Porque não adianta ser inteligente, mas você ser extremamente rápido no seu decidir, extremamente eufórico para decidir, extremamente sanguíneo para decidir. Então, essa prudência, essa reflexão mais calma, mais paciente, vai fazer com que a sua inteligência, o seu conhecimento te levem à sabedoria. Decida com sabedoria, se prive de frustrações. Que Deus te abençoe.